Quero encerrar esta semana com um breve balanço citando 3 pontos que considerei importantes nesses últimos dias e julgo ser necessário destacá-los para não cair no esquecimento. Esses pontos são a divulgação do resultado do exame PISA 2009, que traz importantes dados sobre a educação no Brasil e a educação no mundo. O segundo ponto é a forma como o Brasil vem tratando o problema de segurança pública. Apenas alguns dias após a crise do Rio de Janeiro, quando as forças de segurança federais enfrentaram o narcotráfico. E a decisão do Banco do Brasil de negar financiamento para produtores de soja que estejam plantando em áreas desmatadas na Amazônia. Esses 3 temas são extremamente importantes, cada um com sua característica e sua contextualização nos dias atuais. Destaco, em primeiro lugar, a decisão noticiada pelo Banco do Brasil de cessar financiamento para produtores de soja que estejam fazendo plantio em áreas desmatadas na região amazônica. Inicialmente, a notícia caiu como uma bomba na minha região, mas, gradativamente, o fato foi sendo esclarecido, tornando-se conhecido o critério do veto: negar os financiamentos a quem está plantando em áreas que tenham sido desmatadas depois de julho de 2006, época em que foi firmado um pacto entre a indústria de óleos vegetais e exportadores de soja, ONGs e Ministério do Meio Ambiente para reduzir o desmatamento na região amazônica. Após essa medida, segundo divulgação do próprio Banco do Brasil, serão tomadas outras como: o Banco do Brasil também passará a exigir a regularidade ambiental nas propriedades rurais localizadas na Amazônia. Técnicos do banco avaliarão se os fazendeiros estão cumprindo com o Código Florestal. Além disso, o banco oferecerá uma linha de crédito específica para que esses proprietários recomponham suas áreas de reserva legal e de preservação permanente, como as margens de rios. Por isso, eu coloquei essa semana, ontem, senhor presidente, a importância de aprovar a reforma do Código Florestal, trazer o Código Florestal para a atualidade de hoje, para a realidade dos dias que nós vivemos. Porque o atual Código Florestal ele foi feito há muitos anos atrás por pessoas que talvez não conheciam bem o país como um todo. E de lá para cá o país cresceu, desenvolveu, e nós precisamos trazer para a realidade o Código Florestal brasileiro. Senão acontece o que está acontecendo. Pequenos produtores, médios produtores principalmente, estão impedidos de ter acesso a créditos rurais para poder fazer o seu plantio, porque não estão de acordo com o Código Florestal atual. Então é preciso, eu faço aqui mais uma vez um apelo para que a Câmara Federal vote o quanto antes a reforma do Código Florestal brasileiro. É muito significativo alertar que o anúncio da adesão do Banco do Brasil ao Pacto da Soja foi feito no mesmo dia em que o governo divulgou a menor taxa de desmatamento na Amazônia nos últimos anos. Foram derrubados 6.451 quilômetros quadrados de floresta entre agosto de 2009 e julho de 2010. É a menor taxa da história, senador Augusto Botelho. É 14% abaixo dos valores registrados no mesmo período do ano anterior. Como venho afirmando aqui no plenário do Senado Federal, repetidas vezes, o desmatamento da Amazônia vem sendo controlado gradativamente. Os grandes produtores do agronegócio, eu me arriscaria a afirmar, têm reduzido bastante as suas ações de desmatamento para perto de zero o desmatamento na Amazônia. Em contrapartida, pequenos agricultores continuam sendo forçados, quase que diariamente, a lançar mão da derrubada irregular clandestina
para obter o seu sustento. Isso, senhor presidente, é resultado de um círculo vicioso que começou com o Código Florestal vigente, que teria sido criado sob subserviência de interesses externos, sob a ótica míope de um ambientalismo equivocado e que coloca tão somente o Brasil com a responsabilidade de ser o chamado pulmão do mundo. Esse círculo vicioso, meus amigos de Rondônia, que sabe muito bem do que estou falando, começou com o chamado do governo federal para ocupar a Amazônia, dentro do programa Terras Sem Homens para Homens Sem Terras. O objetivo desse programa era tão somente colonizar a região amazônica, isolada do Brasil, aberta para qualquer aventureiro estrangeiro. Tal colonização precisa obviamente, ser sustentável, e o agronegócio era a saída mais indicada para o desenvolvimento econômico local. Essa é a verdade. O governo federal, ou nenhuma instituição privada, levou para a Amazônia uma infraestrutura para a instalação de indústrias não degradantes, para a implantação de um vale silício ou qualquer outro tipo de indústria. A meta era desmatar e plantar, desmatar e criar gado. Em muitas áreas nem era preciso desmatar, porque a Amazônia não tem cobertura vegetal arbórea em toda a sua totalidade. Temos campos também, assim como zonas de transição com o cerrado e outras florestas mais esparsas. Mas o governo federal determinou que os colonos desmatassem de 75% a 50% das suas propriedades para que pudessem receber os registros definitivos das suas terras. Esta era a situação naquela época, naquele momento, que as pessoas foram para a região amazônica. Isso foi feito nos anos 70 e 80, para pouco mais de 10 anos depois entrar em vigência um Código Florestal alienígena que desconsiderava totalmente os vínculos legais anteriores para criminalizar boa parte dos produtores rurais, da maioria, pequenos produtores rurais em toda a Amazônia, principalmente no nosso estado, no meu estado de Rondônia. Por isso, eu olho com boa vontade, mas com desconfiança para a decisão recente do Banco do Brasil. Todos nós desejamos que o desmatamento termine, que seja substituído por uma prática de manejo sustentável, mas é inadmissível que essa medida dessa semana seja a porta de entrada para expurgos piores do que os que já estão acontecendo há anos na nossa região. Não são poucos os pequenos produtores que foram transformados em criminosos ambientais pelo Código Florestal vigente e já se veem impossibilitados de reivindicar financiamento há anos. E por isso acabam se vendo obrigados a desmatar para vender o que lhes resta, que é a madeira. Dessa forma, se fecha o ciclo vicioso do que falei. Como acabar com isso? Exatamente por causa dessa situação que propus projeto de lei número 144 de 2010, que legaliza a situação desses produtores rurais, senador Botelho, para que eles não sejam punidos como são hoje, para que eles não sejam tratados como criminosos, que eles, na verdade, não são e nunca foram. Eles foram convocados para ir à Amazônia, foram convocados para ir à Rondônia, para ocupar aquela região, que tinha também como lema: vamos integrar para não entregar. É preciso que fique claro, custe o que custar, que os esforços do ambientalismo internacional nada mais são do que os esforços da agroindústria estrangeira, que vê no Brasil uma concorrência difícil de enfrentar. Esses mesmos esforços, hoje em dia, vêm se revelando também na intenção de ONGs estrangeiras influenciar a criação de estudos para aumentar as áreas indígenas na Amazônia, como se essas populações estivessem aumentando e pudessem dispor de grandes faixas de terras férteis para realizar nada mais do que um puro simples extrativismo. É por esse motivo que eu solicito que a proposta de emenda à Constituição número 38 de 1999, que
o senador Mozarildo Cavalcante colocou aqui, assim como o senador Augusto Botelho acabou de colocar também, essa emenda precisa ser votada, que traz para o Congresso também a responsabilidade, divide com o Executivo essa responsabilidade de criar reservas indígenas, de criar reservas florestais no nosso país. De autoria do nobre senador Mozarildo Cavalcante, vem a ser avaliada e votada em caráter de urgência. Essa PEC propõe retirar do Executivo a prerrogativa de demarcar sozinho as áreas de terras indígenas, trazendo para o Senado a possibilidade de fiscalizar e avaliar esse processo com competência privativa. Essa questão ambiental está recheada de meias-verdades e grandes mentiras e requer uma avaliação séria e urgente. Fica aqui o meu registro, senador Monsanto, e a minha preocupação com essa vontade das ONGs de aumentar as áreas de florestas e as áreas indígenas que já existem no Brasil suficientemente para dar proteção aos nossos índios, não só proteção, e dar qualidade de vida para que essas pessoas possam viver com tranquilidade e segurança. Os outros dois temas que me trazem aqui hoje, como um balanço da semana, dizem respeito à educação e segurança. Em primeiro lugar, julgo que a colocação do Brasil no exame de PISA 2009 em 53º lugar dentre 65 países, mesmo que tenha sido melhor do que o último lugar que obtivemos no exame de 2000, ainda está muito aquém de nossa posição dentro do cenário mundial. Também acredito que seria muito importante parabenizar Rondônia, meu estado, por ter se classificado no 11º lugar dentre todos os estados brasileiros. Mas isso não esconde o fato de que estamos em 11º lugar dentre os últimos países do mundo na classificação. Julgo necessário deixar de lado o otimismo do âmbito da educação e tratar o tema com a devida urgência que a situação requer. A posição do Brasil é vergonhosa. Precisamos rever imediatamente a forma com que estamos ensinando a língua portuguesa às nossas crianças. Assim como a matemática, estamos falhando e falhando muito. Exorto o Ministério da Educação a fazer o que for preciso para reavaliar nossos currículos, os nossos métodos. Senador. Portanto, temos avaliações constantes do IDEB, do Enem, da Provinha Brasil, do exame de PISA, e a impressão que o povo tem, ao ver a continuada situação problemática do Brasil no setor, é de que o que está sendo feito é mais do que insuficiente. E o resultado disso vem na ponta do processo, com a chegada ao mercado de trabalho de uma mão de obra desqualificada, que hoje é uma das causas do desemprego do Brasil. Minha última comunicação, senhor presidente, também será breve, pois ela diz respeito a uma preocupação que começou no início da semana e aumentou agora nesta sexta-feira. E essa preocupação é com a segurança pública. Passados alguns dias depois da crise que vimos no Rio de Janeiro, estamos vendo o assunto morrer rapidamente na mídia e nos centros de tomada de decisão. Parece que a tomada do Complexo do Alemão foi a solução, mas não foi. A sociedade organizada não deve deixar o assunto morrer, para ressurgir novamente no próximo distúrbio social criminoso, com mais ônibus e carros incendiados e mais mortes em todo o canto do país. Ou tomamos decisão a partir de já, ou veremos a história de sempre se repetindo a exaustão, desgastando nossa sociedade, nossas cidades e nossa família. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta era a minha colocação para esta manhã de hoje. Muito obrigado, senhor.